Fala pessoal, quanto tempo, tudo bem? Eu vim trazer hoje aqui uma tese minha, assimétrica, a pedido de alguns, e eu tenho que dar alguns avisos. Primeiro, isso aqui não é uma recomendação, eu estou compartilhando de estudo pessoal meu, e ele faz muito sentido numa carteira que eu tenho, chamada carteira de assimetrias. Existem vários métodos para você ganhar dinheiro no mercado de ações, eu conheço muitos, inclusive eu estou no mercado de ações há mais de 20 anos. Eu tenho métodos diferentes que eu conheço, já pratiquei, estilos diferentes de investimento e hoje eu tenho uma carteira, um portfólio de assimetrias, onde eu coleciono várias alocações que podem multiplicar várias vezes, ou seja, um ganho de capital para o risco do capital alocado. Matematicamente isso faz muito sentido, se você tem interesse, curiosidade, eu vou deixar links aqui embaixo para você entender um pouco do meu racional a respeito desse método que eu uso. Então, tendo falado isso tudo, vamos para ela. Se chama Trillium Energy, é uma empresa canadense, sediada no Canadá, mas ela tem ações negociadas na Bolsa Canadense, Americana e em Frankfurt também. Bem, essa empresa é uma empresa do setor de recurso natural. Recurso natural não é um setor fácil de lidar, ele é bem complicado, é cheio de pegadinha. Existem basicamente três tipos de empresas, tem outros, mas esses são os mais conhecidos. As exploradoras estão procurando recurso natural, elas têm uma probabilidade de falha muito grande, mas quando acham, geralmente elas têm valorizações expressivas de capital. Tem as desenvolvedoras que já têm reservas, já conhecem, fizeram estudo de viabilidade, estão levantando capital para fazer a empreitada ali no empreendimento e conseguir obter recursos vendendo aqueles recursos que eles têm ali. E tem as produtoras, que são empresas que já são produtoras daquele tipo de recurso, já têm o fluxo de caixa e é mais fácil precificar. Obviamente o risco dessas é muito menor, das desenvolvedoras é maior e das exploradoras é enorme. E essas empresas também, nem sempre elas têm muito acesso a capital, elas estão sempre emitindo ações novas, diluindo acionista para poder levantar capital via equity, porque é uma forma que o setor usa, tá? E elas realmente carregam risco já inerente à atividade, tá? Então não é lugar fácil. Então, para investir nesse tipo de setor, você tem que ter um pouco de conhecimento, estudos, tá? Bem, essa empresa é uma empresa que ela tem algumas características que eu acho bem interessante de assimetria, e é uma empresa que teve um movimento de preço muito relevante nos últimos anos. O que acontece? Ali de 2020 para 2021, ela sai do estado pré-operacional, se torna operacional e o preço das ações dispara expressivamente, multiplicou mais de 15 vezes em 5 semanas, fez um topo ali perto de $3. De lá para cá caiu bastante, só no último ano para cá caiu mais de 90%, chegou a valer menos de 10 cents de dólar, isso tudo em dólares canadenses. Muito bem, mas eu vou falar um pouco mais da empresa para vocês entenderem aqui o meu racional. Essa empresa, ela é capitaneada por um camarada chamado Arthur Halleran, que é hoje o CEO, o presidente da empresa. Ele trabalhou já por 40 anos no setor de recurso natural, já trabalhou em mais de 19 países, inclusive no Brasil, já trabalhou, por exemplo, na Chevron, e ele já fundou uma empresa que tinha atividades no Brasil, na Colômbia e em Guiana, e ele fez uma descoberta, essa empresa, na verdade, fez uma descoberta de mais de $1 bilhão em reservas de gás na Colômbia. Então, uma pessoa que já tem uma experiência, já foi bem-sucedido no setor, e ele e outros acionistas levantaram um pouco de capital para comprar não chega a ser uma massa falida, mas é uma empresa que não estava mais operacional. É uma empresa da Turquia que explora petróleo e gás natural. É uma empresa que já tinha colocado ali, empenhado em gastos, em investimentos, $680 milhões, e eles compram por próximo de $2 milhões. Essa empresa não operacional, e começam a tentar reativar poços de gás que a empresa já tinha e continuar explorando. Levaram toda uma estrutura ali na costa ali do Mar Negro, na parte ali norte da Turquia, próximo ao Mar Negro, toda uma instalação já para receber o gás ali dos poços e fazer a venda, colocar ali na rede de distribuição. É uma região interessante porque a Turquia importa 98% do gás natural. O gás natural é muito relevante no mix deles, ali de consumo de energia no país. É o 6º maior importador, consumidor, aliás, do mundo de gás natural. E tem uma dependência relevante ainda em relação à Rússia e o Irã,
60% do gás que a Turquia consome vem de Rússia e Irã. E a gente sabe, né, que eles estão ali envolvidos em tensões geopolíticas e isso aumenta a incerteza. O preço do gás natural ele é muito segmentado. Então, por exemplo, o preço do gás na Europa e nos Estados Unidos são totalmente diferentes. E especialmente naquela região ali, tem uma apreciação muito interessante. Então, a empresa tem um lugar ali muito propício para poder fazer suas atividades e vender gás. Bem, o projeto deles, que começa ali em 2020 para 2021, foi perfurar 6 poços, reativar alguns poços antigos, perfurar poços novos, um total de 6 poços e começar a vender o gás. E eles levantaram o capital para isso e conseguiram fazer isso. Então a empresa começa suas atividades operacionais, né, produzir gás, vender gás, começa a gerar caixa. Na época, né, com as tensões ali da guerra da Rússia e Ucrânia, o preço do gás natural na região explodiu. Isso fez com que a empresa tivesse um ganho expressivo em geração de caixa, mas aconteceu um problema. Começaram a ter diminuição de produção em alguns poços, até que teve parada de produção nesses poços. Eles ficaram um pouco no escuro, não saber o que estava acontecendo, e apesar da empresa ser capitaneada por um camarada que está há 40 anos no setor, eles ficaram no escuro, não saber o que estava acontecendo, e depois eles foram perceber que a tubulação que eles estavam usando não era apropriada para o tipo de poço que eles estavam. Então, a comparação que o Arthur Halloran faz é a seguinte: é como se você estivesse andando beber água, usando aqueles rolos, né, de papel toalha, ao invés de usar um canudinho. O problema é o seguinte: eles estavam no processo de expansão de produção. Eles estavam pegando o dinheiro que eles estavam gerando e reinvestindo ali no negócio, exploração, etc. E eles estavam sem muita margem de manobra. E agora você tem um custo adicional relevante para você conseguir recuperar os poços e você não tem mais dinheiro. Com as ações já lá na Bacia das Almas, o negócio assim, já muito desvalorizado, emitir ações é muito ruim, e foi o que eles fizeram. Naturalmente, houve uma diluição ali brutal, né, dos acionistas que já eram participantes, tinham ficado no negócio, e você ainda até carrega toda a incerteza que será que realmente esses poços vão voltar a produzir? Será que essa água que infiltrou nos poços, que isso aconteceu, o poço vai continuar sendo viável? Então, essas incertezas que estavam ali na cabeça dos acionistas, falaram, essa ação realmente virou totalmente especulativa, e de fato ficou totalmente especulativa. Mas aí eles trouxeram um camarada novo técnico para a empresa, que começou a avaliar e disse, olha, eu já trabalhei com outras situações parecidas aqui, e a gente tem uma tubulação aqui, que eles chamam de velocity strings, que vão conseguir dar vazão. Fizeram lá uma estimativa de capital que eles teriam que empenhar e começaram a ir atrás desse financiamento. Por fim, a empresa toma dívida, emite equity, e tem toda a incerteza em volta. Eles agora, em agosto, retomaram a produção já de alguns poços. Tem um poço que ainda não deu a vazão que eles estavam esperando, mas já começaram a recuperar a produção e já estão com uma receita ali que, pelos meus cálculos, são mais ou menos $750 mil de receita mês. Tá? Sendo que é interessante porque o custo deles operacional é muito baixo, porque eles são sócios da empresa estatal de petróleo e gás da Turquia. Essa empresa tem 51% ali dos blocos que eles operam e no contrato eles que fazem toda a operação, certo? Então, cada um tem um papel ali naquela sociedade, mas eles pagam um FII ali, uma taxa mensal fixa de $90 mil, salvo engano, para essa empresa estatal, independente do volume de produção, independente do número de postos. Então, esse custo acaba que vai se diluindo, tá? Então, eles têm uma capacidade de geração de caixa operacional relevante em relação à receita que eles têm, certo? E aí a gente vai ter agora uma noção, né? Eu vou dar aqui uma noção, mais ou menos para vocês terem alguma âncora de valor, né, que essa empresa poderia ter. E olha que eu estou usando tudo, publicações da empresa. Para facilitar aqui, eu peguei, né, a apresentação que eles têm para investidores, no próprio site deles, e lá diz o seguinte, olha só. Quando a gente fala em setor de recurso natural, é muito comum a gente falar sobre as reservas provadas, prováveis e possíveis. O que significa isso? Se eu tenho aqui uma reserva de gás provada, quer dizer que eu tenho 90% de chance de conseguir tirar esse gás e comercializar ele. Se eu tenho uma reserva provável, 50% de chance, e é possível 10% de chance. Tá? Então, se a gente pegar só a parte deles e fizer as contas, e olha que aqui eu estou fazendo o estudo de viabilidade que eles fizeram, que eles mesmos colocam, que chama-se NPV, Net Present Value. Tá? Então, eu vou pegar, vamos dizer que eu vou extrair esse gás e vou vender esse gás ao longo dos anos. Tá? E aí eu já estou pegando um preço médio ali de gás, certo?
eu estou pegando o custo de produção provável, já está embutindo ali um grau de incerteza, uma margem, e no fim você ainda faz o seguinte, você traz a valor presente. Por exemplo, esse NPV que eles têm aqui é NPV 10%. O que significa isso? O gás que eu vender esse ano, eu vou contabilizar nele no preço da venda. Mas se eu vender, vamos supor aqui, $100 mil no ano que vem, quanto que custa $100 mil no ano que vem hoje na minha mão? A taxa de desconto que eles usam é de 10%, então ele vale $90 mil. E $100 mil que vai ser gerado daqui a 2 anos. Eu trago um ano, ele cai para 90, eu trago o outro, ele cai para 81. Eu desconto mais 10%. Então eu vou fazendo esse jogo todo para trazer a valor presente. Então, o valor que eles têm nesses projetos, a participação só da Trillium, e olha aqui que eu estou pegando só as reservas prováveis e comprovadas e provadas, tá? Estou tirando as possíveis, que é muito especulativo. 420 milhões. O valor de mercado da empresa hoje, em dólares canadenses, está em volta de $20 milhões e eles têm mais ou menos 18 milhões em dívida. Então a gente faz aí um enterprise value de perto de 40 milhões de dólares. O que significa isso, se você não entende isso? Quando você for, eu quero comprar a Trillium inteira, você pagar 20 milhões de dólares, você está levando 18 milhões de dívida. Então ela custou para você 38 milhões. É igual você vender o ágio de um apartamento que você comprou na planta. A pessoa que está comprando, ela olha o valor inteiro do imóvel, mas ela desembolsa o valor do ágio e ela carrega a dívida com ela. Então o custo total para ela foi o que ela pagou de ágio mais a dívida, tá? Então a gente tem que usar o enterprise value aqui para ser justo, tá? E coerente. Então essa empresa teria 420 milhões de NPV para um valor de mercado, valor de firma hoje enterprise value de 40 milhões. Agora, se você pegar e fizer a conversão de dólares canadenses para americanos, você pega esses 38 milhões de EV de dólares canadenses, vai dar mais ou menos 28 milhões de dólares americanos. Quando você pega o NPV de 420 e divide pelos 28, isso dá mais ou menos 15 vezes o valor. Só aqui você pensar, ela 10 vezes, né? Tudo bem, mas isso aqui tem uma pegadinha, isso aqui eles não tiraram imposto, que é mais ou menos ali os 20 e poucos %. Eu sempre coloco descontos a mais. Eu nunca uso o NPV como critério de valuation pessoal meu para dizer quanto que uma ação valeria. Então, eu tenho uma ideia de umas 5 vezes o valor dela hoje. Então, agora vamos simplificar. No meu modelo, a Trillium tem 50% de chance de falir e 50% de chance de dar certo. Se ela falir, vai a zero naturalmente, cada dólar que eu botei vai valer zero. E se ela der certo, ela quintuplica de valor. Ok? Então ela entra na minha cesta de teses assimétricas, que é o cara ou coroa, né, ou a aposta binária, 50-50%, mas o resultado, a intensidade do resultado é ótimo. Só que não para por aí. Tem algumas coisas que a gente tem que olhar. As reservas têm crescido todo ano. Em 2021, 22, 23, elas cresceram reservas de forma relevante. Outra coisa interessante é a seguinte: quando eles compraram os ativos todos da empresa anterior, dos donos anteriores da empresa, na verdade, eles levaram também um mapa de estudo sísmico da região, que foi feito na década de 90. E os dados que eles têm hoje processados dão um grau de certeza muito maior na hora que você for procurar aquele gás ali, tá certo? Então, ele já tem uma probabilidade muito maior de sucesso hoje e ele já tem mapeado na mão aonde mais ou menos que eles vão fazer essa prospecção. Fazer novos poços cada vez mais longe do litoral tem um custo a mais, tem um risco a mais, isso é fato. Só que eles estão numa região muito profícua para fazer novos achados de gás. Só para vocês terem uma ideia, no Mar Negro, então, tem vários blocos de exploração. Tem um bloco de exploração que fica um pouco ao norte de onde eles estão hoje, que o dono do bloco, de 100% do bloco, é o sócio deles, é a empresa estatal russa, TPAO. Eles simplesmente acharam 23 trilhões de pés cúbicos de gás. Para vocês terem uma ideia de valores, hoje o que ele já tem de reservas é 323 bilhões, sendo que a metade disso para a Trillium valeria 400 milhões de dólares, já com todos esses descontos que eu falei. Imagina uma reserva de 23 tri, né? Porque a que eles têm hoje é 0,3 tri. Então, você está falando de uma assimetria para a empresa hoje de 5 vezes, não quer dizer que isso tudo vai se traduzir em valor de ação, mas é para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza. E não para por aí. Agora vem a parte mais interessante e que mais me anima de todas. A ideia de você ter uma empresa de exploradora de recurso natural é muito interessante, porque a assimetria, quando ela acha alguma coisa, ela pode fazer a ação valorizar 50 vezes.
tá? Então, é interessante, só que, por outro lado, elas são queimadoras de caixa e elas podem ter que ficar levantando capital e todo o dinheiro que elas gerarem um dia não pagarem todo o dinheiro que foi levantado, entende? Então, ser uma soma de perdas aqui. Mas quando uma empresa tem mapeado, próximo a jazidas relevantes, com um time, pelo menos, que tem capacidade de exploração, que o Arthur Haller, pelo menos, exploração, o camarada é bom, e gerando caixa. Então, seria o seguinte, eles vão ficar gerando caixa, esse caixa vai financiar eles abrirem novos poços, tá? Ele já tem mapeado no pipeline deles a capacidade de geração de receita ali para a empresa, na ordem ali, mais ou menos, próximo ao valor de mercado que eles têm hoje. Se eles seguirem o plano de execução de 2024 e 2025, todo o que eles têm planejado, e eles conseguirem extrair o que eles têm de expectativa de extração, olha o tanto de si que eu estou falando aqui, eles poderiam ter uma geração de caixa até superior ao valor de mercado hoje das ações todas somadas. Então essa é a simetria que eu estou falando. Isso gerando caixa. O caixa na mão de um monte de explorador com o mapa da mina na mão, chance de sucesso relevante. Numa descoberta relevante que se faz, o valor da ação muda completamente de patamar. Mas essa não é a parte mais interessante. A parte que eu acho mais interessante dessa história inteira é o desenvolvimento, o desdobramento mais recente da empresa, que é o seguinte. Essa empresa ganhou o direito de explorar 3 blocos no sudeste da Turquia, na região que fica bem próxima ao Iraque. E nesse local, eles têm 3 campos que eles vão poder explorar. E o campo que eles já começaram a fazer o estudo sísmico é o campo M47C3-C4. Essa região que eles estão fazendo essa prospecção agora é uma região muito, muito profícua, tá? E essa região, ela tem mostrado, é a província petroleira de Kudigabar. Para vocês terem uma ideia, os vizinhos todos desses campos onde eles estão, acharam petróleo. Só que eu não estou falando de petróleo pré-sal, águas profundas, margem equatorial. Eu estou falando de petróleo estilo Arábia Saudita, Iraque. Aquele petróleo leve, que tem um valor de mercado muito maior e bem mais raso, bem mais acessível. Ou seja, o CAPEX, o investimento inicial para você montar a estrutura, é muito menor do que quando você faz a sua produção offshore, né, em águas. Então, é um petróleo de altíssimo valor, leve. É um petróleo que tem um custo de extração muito baixo, muito, muito baixo, tá? A ponto que já foi citado pelo próprio Arthur Haller aqui, que, sei lá, $10 o barril. Um petróleo que tem um valor de mercado muito superior à média. E aí a gente olha o seguinte, a 12 quilômetros desse campo que eles têm de exploração, foi encontrada uma reserva de 250 milhões de barris. E ao lado, a 11 quilômetros da área deles de exploração, foi encontrada uma reserva de 1 bilhão de barris de petróleo. Para vocês terem uma ideia, vai ver as reservas da Prio. Tá? Eu acho que está perto de, sei lá, 500, 600 milhões de barris. Isso não é trillion, eles não têm isso. Eu estou falando aqui os vizinhos. Agora você pega o mapa e vai olhar em volta, todo mundo achou petróleo. E a gente está falando de uma região do planeta Terra onde tem petróleo, muito petróleo. E é uma exploração relativamente muito mais barata que de uma feita no oceano, né, em águas. E eles têm uma certa urgência em fazer essa exploração. Então, o que acontece? Eles ganharam o direito de fazer essa exploração, mas tinham condições. Eles vão ter que fazer o estudo sísmico e eles vão ter que fazer umas perfurações de poços para poder ter direito de metade desses campos. Mais uma vez, né, eles estão ali com sócios, com parceiros, e eles estão participando da parte de exploração, que é de risco. Então, se essa empresa torrar a geração de caixa dela aqui, a gente entra numa aposta, numa simetria, que ela não é mais de você quintuplicar. E a gente fala, poxa, se esses caras não acharem nada, vamos dizer que esses 3 blocos que eles têm são os únicos blocos na região inteira que não tem nada, pode acontecer. Mas numa encontrada de petróleo, o que são 20 milhões de dólares canadenses de valor de mercado, perto de uma reserva dessas aqui?
E aí a gente fala nessas empresas que poderiam ser 100 baggers, né? Empresas que valorizam 100 vezes, 50 vezes que seja. Então, é um tipo de assimetria que eu acho interessante porque você larga de um preço de valor de mercado hoje tão baixo, que isso está tão assimétrico, que qualquer resultado positivo que essa empresa tenha vale várias vezes o valor de mercado dela hoje. É uma empresa que eu acho que, nas condições atuais, não valeria a pena a gente colocar numa caixa de assimetria quando ela já tiver quintuplicado, triplicado do valor atual. Mas quando você entra para uma empresa que ela tem uma prospecção hoje já mapeada de gás e tem essa capacidade, esse potencial, na verdade, de exploração de petróleo, a gente começa a pensar em assimetrias muito maiores e, no fim de tudo, o risco é a perda do capital. Poxa, Daniel, você fala isso, então se a pessoa perder, perdeu tudo. Não, você não pode colocar seu capital inteiro numa ação dessa. Inclusive, você não pode botar muito do seu capital em ações assim. Porque quando você acha assimetrias de 5 vezes para mais e potenciais assim de muito mais vezes, você não precisa de botar muito capital para ter uma diferença no seu portfólio inteiro. Você pode colocar uma pitada de capital. Tá? Eu faço uma comparação que é como se tivesse ali um prato que você preparou e você vai colocar o sal. Entende? Uma quantidade pequena que faz toda a diferença no portfólio. Você não precisa tomar riscos em negócios como esse relevantes. Mas se você tiver uma carteira com várias posições parecidas e for diversificando, o resultado é bem interessante. Então é uma ação que eu tenho na carteira, tá? Na minha carteira de assimetrias. Falei para vocês aqui como que eu enxergo os valores, os potenciais que ela tem, a ordem de grandeza dessas valorizações. E espero que vocês façam bom proveito das informações, porque a função que eu tenho aqui nesse canal, ela é para ajudar a educar, a disseminar informações, mostrar outros pontos, outras perspectivas no mercado, que está crescendo muito o mercado de ações no Brasil, isso é muito bom, tá? Mas eu reforço que não é, de forma alguma, uma recomendação para você comprar. Hoje, acho que ela bateu 12 centavos no fechamento em dólares canadenses, tá? Andou muito menos recentemente do que esses valores. Espero que vocês tenham gostado, espero poder ter tempo de voltar aqui mais vezes e continuar compartilhando com outras assimetrias. Eu ia falar de outra assimetria hoje, só que eu abri o home broker, eu vi que ela estava subindo 15%, daquela desanimada, né? Porque eu gosto de comprar ação barata. Então eu resolvi hoje, mudei os planos aí, resolvi falar da Trillium, que também era uma demanda que já tinham me perguntado algumas vezes, tá certo? Então, se você gostou do conteúdo, compartilha com aquele teu colega que gosta também de uma assimetria, de uma tese diferente. E para acessar essas teses, infelizmente, a gente não consegue comprar em corretoras brasileiras, tá? E essas ações de valor de mercado muito pequeno, a gente também não consegue encontrar em várias das corretoras que estão crescendo mais rápido que outras, que são às vezes as mais acessíveis, né? Porque elas são empresas de capitalização muito pequena e têm um risco muito maior e geralmente não estão nas bolsas de valores principais dos países. No Brasil a gente só tem uma bolsa de valores, né? Mas lá fora tem várias bolsas em cada país, tem países que têm várias bolsas, os países têm 2, 3 bolsas, então para nem todo mundo vai ser acessível, mas é bom você conhecer, até para você conseguir ver como que eu penso a respeito de assimetrias e ter mais coisas para estudar. Estudar sempre é muito bom, tá? Inclusive eu não paro de estudar nunca. Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.